Fala pessoal, aqui é o Augusto e no vídeo de hoje nós vamos ver todas as novidades do Blender 4.2. Bora lá! E é o seguinte, não tem como falar do Blender 4.2 sem falar do Eevee Next, ou do Eevee 2.0, que é a grande atualização do renderizador em tempo real que vem embutido junto ao Blender. O Eevee Next agora vem com Ray Tracing em tempo real, e isso garante reflexões e sombras altamente realistas, sem que você tenha que quebrar a cabeça muito, tá bom? Fora isso, o Eevee agora consegue extrair sombras diretamente de dentro dos mapas HDRI, exatamente como o Cyclops faz. Isso era uma das coisas que eu mais odiava do Eevee antigo, era que mapas HDRI iluminavam, mas não geravam sombras, o que deixava tudo meio lavado, e agora com o Eevee Next isso acabou. Você coloca o mapa HDRI, ativa a opção de sombras e voilá, seu mapa HDRI gera sombras realistas na tua cena. Ainda no Eevee Next, nós temos também agora Displacement em tempo real. E agora, da mesma forma como no Cyclops, no Eevee, você só conecta o mapa de Displacement e ele gera Displacement na malha do seu objeto. Simples e prático. E a melhor parte, em tempo real na tua viewport. Também houve uma melhora dramática no algoritmo de Subsurface Scattering, e o processamento de Volumetrics agora é muito mais otimizado e visualmente muito melhor na tua viewport. Fora que você ainda tem acesso a Motion Blur diretamente na viewport quando você está utilizando o Eevee. Então você consegue pré-visualizar o Motion Blur da tua cena dentro do viewport sem ter que renderizar também. Sem contar que você tem melhorias dramáticas no que diz respeito às sombras, onde você não precisa mais daquela loucura de Contact Shadows. As sombras são geradas com o Shadow Map de Ray Tracing. E o Ray Tracing nas Transmissions, por exemplo, que é o Ray Tracing em materiais transparentes, agora funcionando em todos os materiais BSDF do Blender. Então a ideia é, modelou no Eevee, ligou o Ray Tracing, vai funcionar. E agora chegando no meu queridinho, falando do Cyclops Render, nós temos a adição de um novo node que garante um efeito interessantíssimo, tá? Foi adicionado o Ray Portal BSDF. Esse Ray Portal é exatamente o que ele diz que é, um portal. Você consegue pegar raios de luzes dentro da tua cena e mandar eles para outro lugar em qualquer malha que você colocar. Isso garante uns efeitos de loop muito loucos, efeitos de portal, enfim, o céu é realmente o limite com isso daqui. Até no que diz respeito à otimização e scattering, porque você pode modelar uma coisa uma vez e utilizar o Ray Portal para distribuir essa coisa várias vezes na sua cena. Foi adicionado no Principal Shader uma nova opção. Essa opção se chama Thin Film, ou filme fino, tá? Com essa opção, você consegue simular superfícies que tenham nanômetros de espessuras. Sim, nanômetros. Estamos entrando nas escalas microscópicas aqui. Esse Thin Film garante que você possa fazer efeitos como de bolhas de sabão, enfim, qualquer superfície que seja bem fininha mesmo, na casa dos nanômetros. Ainda falando sobre o Cyclops no Blender 4.2, a renderização de Volumetrics foi extremamente otimizada. Essas melhoras na renderização de Light Sampling permitem que você renderize mais coisa em menos tempo quando o assunto é Volumetrics. Então esses efeitos visuais de Light Beams agora saem muito mais rápido. Então assim, se a galera do Rock in Rio quiser utilizar o Blender para renderizar os seus palcos, bom, esse é o melhor momento. E assim, o Cyclops não renderiza em tempo real, mas com a adição do Blue Noise, que é uma nova forma de processar as samples na tela do Blender, você consegue pré-visualizar as suas renderizações muito mais rápido, permitindo que o denoiser do Blender tenha acesso a mais informações em menos tempo. Então a viewport em tempo real de renderização do Cyclops, em particular, se torna muito mais rápida. E essa aqui é uma das melhores coisas que trouxeram agora no Blender 4.2, que é a criação da Blender Extensions. Com a Blender Extensions, você tem uma plataforma online onde criadores de conteúdo podem fazer o upload de seus addons e temas diretamente para um site da Blender Foundation, onde membros da Blender Foundation vão avaliar e aprovar ou não aprovar esse addon e esse tema, para que ele possa ser distribuído gratuitamente para toda a comunidade. Todos os antigos addons do Blender agora estão na Blender Extensions e eles não vêm mais instalados junto com o Blender, mas você pode simplesmente entrar dentro do Blender e clicar para fazer o download, e se você achar uma extensão que você goste e você quer instalar no Blender, é só clicar em Get Addon, clicar, segurar, arrastar e soltar isso dentro da tela do Blender e automaticamente você tem esse addon instalado dentro do Blender facilmente. Lembrando que tudo que for upado na Blender Extensions
é obrigatoriamente gratuito, não pode ser cobrado, e a própria Blender Foundation avalia se aquilo pode ou não ser upado ali, aprovando se estiver tudo certo ou reprovando se aquela ferramenta, aquele addon ou aquele tema estiver ferindo algum contrato, alguma licença ou qualquer coisa fora da Blender Extensions. Então assim, se tá na Blender Extensions, é baixar e usar que tá safe. E fora isso, você vê mesmo no próprio site deles, eles mostrando que tem o botão de update, então se algum addon for atualizado dentro da Blender Extensions, é só clicar em update e você vai ter o update normalmente, sem precisar ter que baixar o addon de novo, desinstalar e instalar de novo. Além de que você também consegue trabalhar com esses arquivos offline, né? Você não precisa necessariamente ir na Blender Extensions, você também pode instalar os addons como você sempre instalou, baixando o arquivo zip e clicando em install. Então assim, instalar direto do teu computador pode, instalar direto do servidor da Blender Foundation pode, e a melhor parte é que quando o Blender atualizar de novo, você não vai ter aquela dor de cabeça de ter que reinstalar todos os addons um por um. É só baixar o Blender, ir lá nas extensões e clicar em Update quando os updates estiverem disponíveis. Sem dor de cabeça. E agora falando sobre View Transform, foi adicionado um novo Tone Map dentro do Blender chamado Chronos PBR Neutral, e esse Tone Map ele é recomendável para você substituir o modo Standard, porque no caso dele ele preserva a saturação e cor original RGB, no caso das cores, né? Então no modo Standard era isso que acontecia, ele realmente preservava as cores completamente, mas com o Chronos PBR Neutral, ele também não vai permitir que você perca informação nas partes estouradas, né? Então, como você pode ver no Standard, ele perdia informação na cor original, ele ficava 100% a cor original que estava sendo emitida pela luz, e no Chronos PBR Neutral, ele não vai matar a informação da cor. E é muito desejável você preservar as cores, principalmente se o seu objetivo for fazer uma visualização de produto. E o modo AGX, ele não preserva 100% da cor da lâmpada, como você pode ver. Ele vai dar o efeito da cor da lâmpada como esse efeito seria no mundo real se você tivesse uma lâmpada daquela cor. E às vezes quando você está trabalhando com uma cor muito saturada, você não quer isso, você quer a cor saturada realmente do jeito que ela é na escala RGB. Então, para produtos muito coloridos, isso aqui vai ser bem interessante. Na parte de Sculpt foram adicionadas 4 novas ferramentas, tá? Essas ferramentas são a Polyline Trim, a Polyline Face Set, a Polyline Mask e a Polyline Hide, onde você pode alcançar efeitos como esses daqui que você está vendo na sua tela. E fora as polylines, também tem novas ferramentas de line para você trabalhar com o Sculpt, que são a Line Trim, a Line Face Set, a Line Hide e a Lasso Hide. Com essas ferramentas, o Blender se torna ainda mais fácil de ser utilizado, e isso torna o Blender ainda mais competitivo em relação ao seu concorrente, o ZBrush. Falando agora no Geometry Nodes, o Blender permite que você utilize matrizes para poder criar transformações dentro do Geometry Nodes, e isso abre um leque de possibilidades gigantescos, porque o Blender em si, como software, funciona a partir de matrizes. Então agora está sendo dada uma ferramenta intuitiva que não precisa de programação dentro do próprio Blender para que as pessoas criem ferramentas e efeitos dentro do Blender com aquilo que o Blender usa para funcionar. É quase um Inception mesmo de informação, mas quem é nerdão da matemática sabe que isso daqui abre um leque de possibilidades bizarro. O Blender mostra aqui todos os novos nodes e todas as novas entradas e saídas de matrizes que estão disponíveis no momento que o Blender 4.2 LTS é lançado. Só com isso daqui, a comunidade já tá enlouquecendo, então assim, te prepara que vai vir muita coisa louca para o Blender nos próximos meses. Ainda nos Geometry Nodes, agora se torna possível você extrair a informação do clique do mouse na própria 3D Viewport. Isso daqui é muito louco, porque o que está rolando dentro do Blender é o seguinte: as pessoas estão criando ferramentas com Geometry Nodes para que outros utilizem aqueles Geometry Nodes que a pessoa criou para criar outra coisa. Então você tem gerações procedurais de prédios, ou gerações procedurais de pistas de corrida ou de estradas, gerações procedurais de nuvens, e agora você consegue extrair o clique do mouse para colocar dentro dessa geração. Então você poderia, por exemplo, criar uma pista com Geometry Nodes e com o clique do mouse você determina onde serão os semáforos, por exemplo. Ou você cria nuvens com o Geometry Nodes e aonde você clicar, você determina que vai engrossar aquela nuvem, vai ter uma nuvem mais grossa para ter ainda mais controle. Ou como esse próprio exemplo que a Blender disponibilizou, você clica e tem o fracture acontecendo no local do clique do mouse. As possibilidades para isso daqui, como você pode ver, são infinitas e eu mal posso esperar para ver quais serão as novas ferramentas que tanto a Blender Foundation como a comunidade vão criar utilizando isso daqui.
Os dois nodes que servem para capturar essas informações são esses dois aqui. O Viewport Transform, que ele captura a projeção, a visualização e se é a vista ortográfica ou não. Então, tipo, toda a informação da Viewport está sendo capturada neste node. Além do Mouse Position, que captura toda a informação de onde que o mouse está para dentro do Geometry Nodes. Sério, te prepara que vai ter muito add-on insano surgindo com isso daqui. Além disso, tem várias otimizações do Geometry Nodes que tornam ele ainda mais rápido e mais fácil de utilizar na hora que você for criar as suas Node Trees. O Sequencer, ou o editor de vídeo interno dentro do Blender, porque sim, o Blender tem um editor de vídeo interno, ele agora foi melhorado visualmente, tá? Então não só ele tá mais rápido, mas ele agora tá mais fácil de utilizar, ele tá mais intuitivo, tá com essas bordas redondinhas que permite que tudo seja mais fácil de visualizar. Os handles estão mais corretos. Quando algum arquivo está faltando, ele avisa, exatamente como o DaVinci Resolve ou como os outros softwares de edição de vídeo já fazem, né? Coloca ali uma stripe vermelha para dizer que o negócio não existe. Além deles também terem melhorado a partir de você colocar textos, né? Então tem sombra, tem offset, tem a bagaceira toda. A ferramenta de textos está bem melhor, além de várias otimizações e melhorias menores que foram colocadas para que essa parte do Blender seja ainda mais incrível. Ah, e é o seguinte, mais uma vez, como todas as versões anteriores, Blender 4.2 está seguindo à risca a VFX Reference Platform. Isso daqui garante que o Blender 4.2 esteja de acordo com as normas do mercado. Ou seja, isso garante que o Blender está de acordo com as convenções de efeitos especiais do mundo inteiro, fazendo com que o Blender se torne extremamente fácil de integrar em um pipeline de produção de um estúdio grande ou de um estúdio de cinema. Então assim, se tem aquele papo... Então assim, se você ouviu alguém dizendo que o Blender não é padrão da indústria, bom, ele é. Ainda na parte de padrão de indústria, o Blender agora tem uma opção sensacional de Export Collections. Você consegue pegar vários assets de dentro do próprio Blender, colocar eles em coleções e determinar que essas coleções serão exportadas em diferentes formatos. Ou seja, se você tem um modelo 3D e você quer exportar ele em 4 formatos diferentes, é só colocar ele nessa coleção e clicar ali nas caixinhas para ele ser exportado nessas 4 formas diferentes. Dessa maneira, você reduz a quantidade de cliques e a complexidade de exportar arquivos do Blender para outros softwares. Essa daqui foi uma coisa que pouca gente falou e eu não entendi porque não falaram, porque assim, isso aqui é gigante. Você agora consegue criar uma pasta chamada Portable, desse jeito aqui, colocar ela perto de onde o instalador do Blender está, de onde você roda o Blender, e o Blender vai tentar achar essa pasta primeiramente para salvar todas as suas configurações nessa pasta. Isso vai garantir que se você tiver que reinstalar um Blender, você tem uma pasta fácil para você poder colocar suas configurações de novo, tipo o teu tamanho de fonte, as cores do teu tema, os addons que você deixa ligado ou desligado, tudo isso vai estar numa pastinha que você pode fazer backup e salvar em qualquer lugar. E você só precisa criar essa pasta, deixar ela pertinho de onde você roda o Blender e voilá, você tem as suas configurações salvas. Nada mais de dor de cabeça de instalar a nova versão do Blender e não achar as configurações. É só deixar na pasta separada. Eu achei sensacional, tá ligado? Bom, e se a gente for descendo aqui na página da Blender Foundation, você vai ver que tem muito mais coisa legal para dar uma olhada aqui. Principalmente coisas interessantíssimas a respeito de snaps, melhorias na parte de animação, interface de usuário, várias pequenas coisinhas que, bom, são pequenas, mas no dia a dia você vai ver que vão te ajudar pra caramba e você devagarzinho vai percebendo que elas estão ali, porque elas estão lá para te ajudar, sem necessariamente ter que ficar gritando e anunciando que elas chegaram. Lembrando que essa versão do Blender é uma versão LTS, Long Term Support, suporte de longo termo. Isso significa que essa versão ela vai receber updates e bug fixes pelos próximos 2 anos e é a versão indicada caso você queira utilizar o Blender em produções que são sensíveis a mudanças. Ou seja, se você tem um grande estúdio e você está fazendo jogos, está fazendo um filme, uma minissérie, uma novela, seja lá o que for, e você precisa que o Blender seja estável e não fique cheio de mudanças ao longo de um período grande, essa é a versão indicada. Para deixar o Blender mais padronizado que isso para a indústria, vai ser só quando ele se padronizar para a próxima versão da VFX Reference Platform.